Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast de hoje, recebemos os professores voluntários de Nova Acrópole, Bernardo Norá e Fabiano Faria, ambos da sede de Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Olá, Danilo. Olá a todos que nos ouvem. É uma grande satisfação participar hoje deste novo podcast da Nova Acrópole. Hoje vamos falar sobre a filosofia no desenho A Caverna do Dragão. A ideia, como lembramos sempre, não é esgotar o tema e muito menos trazer verdades absolutas. Pelo contrário, a ideia é conversar, refletir e, naturalmente, extrair aquilo que for mais útil, prático e vivencial para todos, de modo geral. Então, para iniciar, eu gostaria que você falasse, Bernardo, de forma sintética sobre a origem do desenho, a origem da série, melhor dizendo, para que a gente compreendesse um pouco da cronologia e dos principais aspectos que essa série vai nos trazer. Muito bem. Quando a gente fala na origem desse desenho, A Caverna do Dragão, isso nos remete a um jogo, um estilo de jogo chamado RPG, em inglês Role Play Game. E esse jogo é nos Estados Unidos chamado Dungeons and Dragons. Então o desenho foi inspirado nesse jogo. E o desenho os primeiros episódios começaram, a maioria deles foram escritos aí na década de 80, mais precisamente em 1983. Tá? Como você falou, aqui no Brasil o desenho começou a ser transmitido em 1986. E acontece que na época que o desenho começou a ser transmitido aqui, não existia ainda o jogo aqui no Brasil. E principalmente na década de 90, esse jogo e esse estilo de jogo chamado RPG começou a ser bem famoso e popular. Já era em vários lugares no mundo e aqui no Brasil começou a ficar bem mais conhecido. E como é que é esse tipo de jogo? É um jogo assim que trabalha com a imaginação, né? Existe uma ambientação imaginária, onde cada um dos participantes do jogo vai encarnar um personagem, normalmente uma temática assim, um pouco medieval, misturado com a fantasia. Então a gente vai ter, por exemplo, sei lá, um cavaleiro, um mago, um elfo, vai ter essa ambientação. E cada participante, então, ele vai encarnar um personagem, representar um personagem. Tem armas que podem ter, às vezes, papéis mágicos, habilidades que cada personagem tem e ao longo do jogo pode adquirir. Então, é um jogo onde você vai encarnar e representar o personagem e a história do jogo vai acontecer em função das suas próprias decisões, tá? Então, isso é algo bem interessante. Então, o desenho, ele vai refletir isso. O desenho, ele não é uma história fechada. É como se você estivesse nesse jogo de RPG. Inclusive, um dos personagens bem famosos do desenho, o Mestre dos Magos, ele fala por charadas. E no jogo de RPG, tem um mestre também. Ou seja, tem um mestre que conduz o jogo para os participantes. E normalmente esse que conduz o jogo, ele é chamado de mestre. Ele encarna o papel assim do mestre dos magos. É como se no desenho os personagens, a gente que assiste, de certa forma, vamos nos identificando com os personagens e como se a gente pudesse participar dessas escolhas, né? No sentido do que realmente está querendo dizer, ou do que pode ter acontecido, ou do que vai acontecer. Então, ou seja, o desenho, ele assume esse estilo artístico do jogo de RPG que lhe inspirou. E isso fez com que ele tivesse bastante sucesso aqui já desde a década de 80. E foram, então, produzidas 3 temporadas, ao todo 27 episódios, e de repente se cortou a produção. Se diz aí então que o último episódio, que já estava com roteiro, acabou não sendo produzido. Não poderíamos dizer que exatamente seria um último episódio, né? Porque nesse estilo de RPG a gente não pode falar de um fim, né? Mas
são momentos onde surgem possibilidade de decisões e que mudam a história. Agora, além do que o Bernardo já mencionou, Fabiano, eu gostaria que você falasse mais especificamente da história do desenho, porque ele tem um enredo bastante filosófico e de uma profundidade muito considerável. Tanto que em vários episódios a gente vê vários aspectos reflexivos que fazem menções não só à aventura dos personagens em si, mas que reflete muito da nossa vida de um modo geral. Talvez daí a identificação nossa com o desenho e esse sucesso todo que ele teve ao longo dos anos. Por isso eu gostaria que você falasse desses aspectos especificamente falando e do que nós podemos aprender de modo geral com esse desenho A Caverna do Dragão. Certo, Danilo. O desenho em si é inspirado, então, numa história onde alguns jovens, vivendo no mundo real, né, estão num parque de diversão. Esses 6 amigos, né, entram numa montanha-russa para poder ali aproveitar a diversão daquele brinquedo, que tem o nome justamente de Dungeons and Dragons, né? E é justamente aí o nome do RPG, no qual o desenho é inspirado, e o desenho em si, né, conhecido por esse nome em inglês e no Brasil conhecido como A Caverna do Dragão. Ao entrarem nessa montanha-russa, eles se deparam com um portal interdimensional. E ali dentro eles são enviados para esse local conhecido como Reino. E lá, toda a trama do desenho acontece. Como o Bernardo já explicou no jogo de RPG, em geral essa realidade alternativa carrega personagens e um mundo fictício, cheio de magia e de simbolismos. Esses 6 jovens, ao entrarem nesse mundo, vão receber então roupas específicas e as armas do poder, como são conhecidas aí dentro desse desenho. E ali eles vão conhecendo alguns dos personagens, sendo aí o principal deles o Mestre dos Magos, que vai conduzi-los, né, ao longo de todos esses episódios, ao longo de todas as aventuras. Quando eles se dão conta, eles começam então a conhecer alguns outros elementos dessa realidade, como por exemplo um dragão conhecido como Tiamat, um dragão fêmea de 5 cabeças, que é responsável, inclusive, por garantir aí, digamos, a ordem deste reino, protege o cemitério dos dragões e também as armas mágicas ali guardadas. Vão conhecer também o inimigo principal deles, que ao longo de toda essa trajetória vai estar ali lhes proporcionando provas, né, obstáculos, que é justamente o Vingador, que é a representação, digamos assim, do inimigo, desse elemento do mal. E ali eles vão então travar essas batalhas. Todo o enredo do desenho gira em torno disso. Os episódios têm elementos específicos, digamos, objetivos específicos, porém se encadeiam aí no sentido de buscar um objetivo final, que sempre é o retorno para casa. Então, a cada novo episódio, esses jovens estão tentando sair do reino e retornar para suas casas, né? Como esse objetivo principal. Mas sempre há algum empecilho e um novo episódio é então continuado aí para que eles continuem vivendo essa aventura. Agora, falando especificamente dos personagens, cada um deles tem uma forma peculiar de agir, de se comportar, o que é natural até com a nossa própria existência. Cada um de nós aqui tem um jeito. Eu, o Fabiano, o Bernardo, enfim, todos nós, de um modo geral, temos as nossas características, as nossas virtudes, os nossos defeitos também. Por fim, eu gostaria que vocês falassem quem são os personagens, as suas características e, claro, fizessem relações práticas com as nossas vidas de um modo geral para que a gente pudesse refletir sobre eles e também sobre nós próprios, nosso comportamento, nossas ações, enfim. Sim, Danilo, tem aspectos aí bem curiosos em relação aos personagens. E uma das coisas também em relação ao desenho é que o primeiro episódio não descreve assim exatamente como eles chegaram nesse mundo mágico chamado Reino. Essa descrição, como o Fabiano fez, que eles entram nessa montanha-russa, parecida algo assim do trem fantasma de um parque de diversões, não é? Isso está na abertura do desenho. Mas quando inicia já o primeiro episódio,
eles já estão nesse lugar chamado reino, as suas roupas já estão diferentes, e já tem o Tiamat atrás deles, e eles aí recebem suas armas mágicas do Mestre dos Magos. E a gente pode observar, então, ao longo do desenho, que cada um dos personagens vai ter um temperamento, uma personalidade, virtudes e defeitos, né? Seres humanos como nós. Eles, em geral, são adolescentes ou crianças também. Então, isso mostra, isso teve um grande sucesso aí com o público infanto-juvenil. Gostaria inicialmente de descrever uma personagem, a Sheila, que é uma ladina. Ela recebe do Mestre dos Magos uma capa mágica que torna ela invisível. E isso ajuda ela em várias situações, fugindo dos perigos, enfrentando os inimigos. Algo interessante, porque eles vão receber essas armas, cada um vai ter um poder, né? E eles vão se complementar, né? Então é um trabalho em equipe que cada um vai ter uma habilidade, um vai auxiliando o outro, cada um vai fazendo uma parte. Quando vem um inimigo, eles precisam fugir ou enfrentar, eles vão, cada um com sua arma, vão resolvendo um pedaço do problema, né? Então algo muito significativo aí em relação a esse trabalho em equipe. Mas então a Sheila, ela tem uma certa ternura, assim, um certo afeto, e ela tem uma sensatez notável também, e ela tem assim, um certo medo de ficar sozinha. Outra personagem é a Diana, também chamada de acrobata. Ela recebe um bastão mágico que fica grande, fica como uma vara, que permite ela dar grandes saltos, usar essa vara, esse bastão como uma arma também. Ela tem um estilo mais atlético, assim. A gente pode relacionar como uma artista marcial, né, uma ginasta. E ela tem como virtude assim, uma iniciativa, uma proatividade, né? E o que seria um certo defeito dela seria realmente esse medo, o medo de ficar velho, medo de envelhecer. Algo que a gente percebe também que nos afeta e é algo que a gente tem que aprender a superar. Outro personagem também é o Bob, que é uma criança, também chamado o Bárbaro. Ele tem um tacape, que é um tacape mágico e que ajuda eles aí em diversas situações. Então ele tem um estilo assim colérico, às vezes ele é impulsivo, às vezes ele peca por ser impulsivo, mas ele é de muita bondade. E ele tem um mascote aí da turma, que é a Uni. É esse unicórnio mágico que também não explica exatamente como apareceu lá, mas é um unicórnio do reino e que já no primeiro episódio, para se proteger, pula no colo do Bob. E esse unicórnio tem um gemido, o estilo dela é um unicórnio fêmea, né, a Uni. Ela fala através de um gemido. E a gente, assim, subtende, né? Mas, teoricamente, só o Bob, esse garoto, que consegue entender o que a Uni está falando com seus gemidos. Temos aí o vilão, tá? Que é o Vingador. Ele quer roubar as armas mágicas desses personagens e se tornar, então, o grande poderoso desse mundo do reino, tá? Então ele realmente tem um perfil de um vilão, ele encarna ali, vamos dizer assim, as forças malignas, as forças do egoísmo, e ele quer dominar todos, ele quer essas armas mágicas justamente para ele conseguir vencer o Tiamat. Então o Vingador encarna realmente esse aspecto aí do egoísmo humano, da ambição, dessa ambição de querer passar por cima dos outros e subjugar os demais. E, curiosamente, tem esse monstro, Tiamat, que ele não é exatamente um vilão, né? Mas muitas vezes eles têm que fugir desse monstro.
É um monstro, é um dragão de 5 cabeças, e que Tiamat nos remete a uma deusa da Suméria e também da Babilônia, tá? De nome Tiamat, e que na Suméria e na Babilônia era a deusa do oceano e era uma serpente marinha, um dragão marinho. E que num dado momento, nessa mitologia, esse Tiamat queria aniquilar alguns deuses, e vem um outro deus sumério, babilônico, chamado Marduk, e derrota essa serpente marinha Tiamat, e através do corpo de Tiamat forma o céu, a terra e a humanidade. Esse dragão ele é bem simbólico aí na mitologia. E dando sequência também na apresentação dos personagens, ainda temos como esses jovens aí que entraram, né? Temos o Henk, o guarda, que vai ser justamente o líder da turma. É o mais velho e também é esse que tem essa iniciativa de conduzi-los, né, ao longo de todos os episódios. Então, no Henk a gente vê justamente essa virtude, esse valor da liderança e também esse exemplo através do compromisso, porque ele sempre tem aí essa perspectiva e esse objetivo de conduzir os seus amigos de volta para casa, tirá-los aí das provas, das enrascadas, né, armadilhas que eles caem ao longo dos episódios. E o Henk tem aí como um medo, um defeito, talvez esse medo de não ser um bom líder. Talvez podemos identificar como um perfeccionismo. E é nessa condição que ele vai ter que trabalhar. Um outro personagem, então, é o Eric. O Eric é o cavaleiro, né? Ele recebe o escudo, né, como uma arma. E ele justamente é um personagem que, ao longo de todos os episódios, deixa muito evidente, em primeiro lugar, o seu defeito, né? Ele é um pouco arrogante, um pouco rebelde, porém, ele, apesar de tudo, tem sempre um grande interesse em estar junto com os seus amigos e velar por eles. Então, o exemplo da amizade no Eric é bastante interessante, momentos, inclusive, cruciais de toda a história, né? E o seu medo que ele demonstra em um episódio muito específico, quando isso é trabalhado, ele tem esse medo de ser ridicularizado, de ficar feio, né? Que é justamente o que acontece num episódio específico. Para complementar, o Henk, que eu não comentei, ele recebe um arco mágico, né? Como líder, ele recebe esse arco, e esse arco atira flechas mágicas que podem se tornar uma corda, pode se tornar uma espécie de chicote ou algo do tipo para poder se adequar a uma determinada circunstância, né? Um outro personagem seria o Presto, que é justamente aquele, como se fosse o nerd da turma. É um rapaz mais discreto, mais tímido, porém é também aquele que é inteligente e que busca se adaptar e de forma criativa encontrar saídas, né, para os problemas e as dificuldades. Ele é conhecido como o mago e recebe justamente uma roupa e um capuz mágico, da onde ele pode então realizar alguns feitiços e dali extrair algum objeto e realizar algum elemento, né, que possa ser utilizado em algum momento crucial. E ele tem como um grande medo perder os seus óculos, né, e deixar de enxergar, porque como na representação, muitas vezes, do nerd que usa óculos, ele tem essa dificuldade, né? E ali, talvez simbolicamente, podemos entender isso como esse que enxerga as realidades, né? E às vezes ele tem medo, então, de perder isso. E temos um outro personagem, então, que é aquele que completa aí desses principais personagens esse enredo, que é o Mestre dos Magos. Esse que vai conduzir todos esses jovens, né? Um pequeno mestre, porque ele realmente é uma pessoa pequena, né, na representação física dele, porém muito sábio. Carrega aí essas virtudes da prudência, da sabedoria, da paciência, saber quando atuar e como atuar, e está sempre ali presente ajudando esses jovens a caminhar e dando, né, dicas
deixando ali alguns enigmas para eles decifrarem e passarem pelas provas ao longo desse caminho, né? O mestre dos magos, então, é a representação desse mestre que conduz esses que estão no caminho do aprendizado, né? E são todos esses 6 jovens. Agora, já que vocês falaram um pouco sobre os 6 jovens e também sobre o unicórnio, eu gostaria que vocês falassem agora mais especialmente, mais de maneira direta, sobre alguns episódios. Por exemplo, tem uma passagem que é bastante interessante e muito reflexiva, para ser mais claro, onde eles encontram uma caixa e o Eric, que tem um perfil bastante desconfiado, bastante crítico, ele pergunta o que é aquela caixa e o mestre dos magos diz que aquele é o caminho que pode levá-los até a sua casa. O mestre dos magos aparece e diz isso para eles em relação à caixa. E cada um deles tem uma postura. O Eric, bastante crítico, bastante desconfiado, e ele começa a criticar e a rebater o mestre dos magos. Isso é bastante interessante porque às vezes nós também temos esse perfil um pouco conturbadores, como representa o Eric nesse momento. Por esse motivo, eu gostaria que vocês falassem não só desse episódio, dessa passagem, mas de outras que vocês queiram também destacar, porque em cada momento que eles passam por uma prova, sejam quais forem, cada um deles se posiciona de uma maneira. Um tem uma postura mais de liderança, o outro mais pacífico, o outro mais reflexivo, o outro um pouco mais crítico. Cada um deles tem essa conduta em cada momento. Então eu gostaria que vocês falassem dessas situações que ocorrem no desenho e também fazerem relações práticas com as nossas vidas e o que a gente pode extrair disso que o desenho nos ensina através dessas passagens, por exemplo. Realmente isso é muito interessante, Danilo. O Eric realmente ele é teimoso, né? Ele é cri-cri. Então ele coloca muitas vezes o interesse, né? O desejo de voltar para casa acima de qualquer valor, né? E quantas vezes a gente não cai nesse erro, né? De querer realizar os nossos desejos a qualquer preço, né? Às vezes passando por cima das pessoas, às vezes atuando de forma descortês, né? E esse episódio da caixa, né, é muito interessante. Então ele quer entrar na caixa de qualquer maneira, quer voltar para casa e ele é teimoso e traz enrascada. Então isso aparece em vários episódios onde essa teimosia dele coloca o grupo em enrascadas, né? Coloca o grupo assim numa fria. Muitas vezes ele tá de mau humor, tá arrogante, e quantas vezes a gente não cai nessas questões no dia a dia e atrapalha a convivência no nosso grupo, né? E tem uma coisa muito interessante que é o mestre dos magos. O mestre dos magos, então, ele fala assim de uma forma como por charadas, fala de forma assim simbólica, mas é um mestre, né? É um mago, é um ser de sabedoria, porque muitas vezes a gente quer uma resposta pronta. Faça isso, de tal maneira. E como a gente estuda na filosofia, muitas vezes os mestres vão nos ensinar por parábolas, por anedotas, né? De uma forma alegórica. E o Eric contesta muito: mestre dos magos, você não explica para a gente como a gente sai disso. Ou seja, o Eric está tão fissurado, né, no seu desejo de voltar para casa que ele não consegue ter essa abertura para um discernimento para o que o mestre dos magos está mostrando para ele como uma resposta. Então, quantas vezes também a gente não fica um pouco alienado nas nossas questões e não consegue enxergar as respostas que a vida nos traz, as respostas que a natureza traz para a gente. Se a gente, às vezes, parasse, saísse um pouco da ansiedade, do estresse, observasse um pouco o nosso entorno, poderíamos compreender as coisas de forma mais rápida, com melhor discernimento. Mas se a gente fica nesse turbilhão, né, da ansiedade, do desejo, da arrogância, a gente acaba entrando numa enrascada e às vezes coloca as pessoas que estão ao nosso lado também numa situação que não é muito boa. Só que aí tem algo curioso: apesar desse jeito dele, em muitos momentos decisivos, que tem um inimigo que lança um raio, uma rajada de poder em cima do grupo, ele vai lá com o seu escudo, se arrisca e protege a turma. Então é curioso porque em momentos assim decisivos ele realmente assume o papel do cavaleiro, né, e vai lá
coloca sua vida em risco, se coloca no meio, né, entre a rajada de poder mágica do inimigo e o grupo, e com o seu escudo, que é um escudo bem poderoso, ele como faz uma cobertura e protege todo ele e todo o grupo. Então essa situação é muito comum em vários episódios. Em outro episódio também muito interessante, inclusive também a respeito aí do ensinamento que a gente pode tirar do Eric, dessa sua forma de ser, e que também todos ali aprendem com isso, é que de tanto questionar o mestre dos magos, como ele sempre faz, ele questiona justamente o porquê que o mestre dos magos não resolve todos os problemas, já que ele é tão poderoso, né? E entra muito nessa tônica também de querermos que os nossos problemas sejam resolvidos pelos que já sabem, por aqueles que já têm um pouco mais de experiência. A representação seja por um mestre, né? Aquele que conduz. E sem entender que nós devemos passar pelas nossas próprias provas e tirar as nossas próprias experiências. Nesse episódio, então, quando ele questiona o mestre dos magos então diz para ele: tome os meus poderes. Então agora você, durante pelo menos um dia, estará responsável por resolver todos os problemas, já que você então me desafia dessa forma. Eu te dou os meus poderes para poder fazer o que você acredita ser o certo. E ali então ele vai passar por um episódio bastante conturbado, vai perceber o peso de ter o poder, mas não por uma conquista por mérito, mas por justamente ter questionado o mestre. E no momento decisivo, já mais ao fim do episódio em si, eles lutando contra inimigos, ele não consegue exatamente resolver e trazê-los, levá-los, melhor dizendo, os seus amigos de volta para casa, como era obviamente o objetivo, como é o objetivo de todos os episódios. Mas ao final, ele consegue salvar os seus amigos daquela prova que eles passaram. Quando eles se reúnem novamente com o mestre, ele está mais humilde. Ele percebe que ele teve uma consciência de grupo, ali ele passou por uma prova no sentido de perceber que o que vale é estar juntos e passar pelas provas, cada um dando o melhor de si. Ele diz que não conseguiu levá-los, os amigos, né, de volta para casa, como se ele tivesse falhado. Mas o mestre aponta: você não conseguiu levá-los, mas você conseguiu salvá-los. No momento crucial, você se sacrificou por eles, né? E ele assim o fez. Então ali ele tira um aprendizado, um momento de redenção, a gente poderia colocar, como um momento mesmo de perceber que esse caminho é paulatino, né? E que a prova que eles passam tem um motivo de ser. Então esse episódio deixa isso bastante evidente. Um outro episódio que eu gostaria de citar também, brevemente, é um episódio que, inclusive, provavelmente responsável aí por essa possível polêmica em torno do desenho, que fez com que ele fosse parado de ser gravado, que foi justamente um episódio em que eles lutam contra o Vingador, no chamado Cemitério dos Dragões, com a ajuda do Tiamat. E nesse cemitério, as armas do poder deles têm mais poder, são potencializadas. E ali eles conseguem, evidentemente ali, diferente de todos os outros episódios, realmente conseguir lutar contra, conseguir uma vantagem, e no momento decisivo, o Hank consegue estar com o seu arco e sua flecha apontado para literalmente matar o Vingador. E esse momento fica bastante, digamos assim, marcado, porque todos os demais personagens ficam um pouco tensos com essa circunstância. E nesse momento, o Hank, ao atirar a flecha, não atira no Vingador, mas sim naquilo que o prendia num penhasco, libertando o Vingador, mostrando ali também, digamos, um valor superior, né? Ou seja, não nos deixamos levar pelo mal, apesar de lutar por ele, contra ele, melhor dizendo. Não nos deixamos levar porque não mudamos, não devemos mudar a nossa identidade, né? E nos manter aí nos princípios que acreditamos. E deixa então esse ensinamento. Depois o mestre dos magos aparece e leva inclusive o Vingador
embora, e ali conclui-se um episódio também bastante forte nesse sentido, né? Ou seja, devemos manter a nossa identidade, manter os nossos princípios apesar de tudo, e sempre mantendo aí esse caminho que a gente acredita. E pegando o gancho aí nesse episódio que o Fabiano relata, é um episódio muito bacana e é realmente esse momento crucial onde finalmente eles conseguem pegar o grande vilão e pode acabar com ele. E eles então têm que tomar essa decisão e decidem libertar. Por quê? Eles libertam o vilão. Porque aí é aquela coisa do RPG, né? A gente vai interpretar isso. Você vai ter que decidir, e isso vai gerar consequências, e vai ter que se responsabilizar por isso. Mas na minha reflexão é porque eles têm esperança de resgatar o Vingador para o lado do bem. De matar ele, destruiu ele e deixou ele morrer, se afogar na sua própria malignidade. Muito mais desafiador é tentar conviver ainda mais com esse problema e tentar resgatar ele para o lado do bem, que parece que é essa a intenção do Mestre dos Magos, que parece que é esse o ensinamento que ele está querendo trazer naquele momento. Essa passagem me lembrou o do filme Guerra nas Estrelas, quando o Luke Skywalker quer trazer o Darth Vader para resgatar nele, tirar ele do lado negro da força e trazer ele para o lado do bem. Inclusive, Bernardo, era esse exemplo que eu estava pensando quando você relatou esse episódio. Eu ia falar justamente sobre esse mesmo episódio da passagem do Guerra nas Estrelas, onde esse lado obscuro da força é aquilo que nós temos que vencer em nós mesmos. Todo ser humano tem esse lado nefasto que ele precisa superar, ou seja, os nossos vícios. Então é uma questão de luta interior, e isso é muito importante de se refletir para que a gente tenha noção e consciência de que isso nos ensina muito sobre a nossa própria vida. E na própria animação Moana, em que fizemos também um podcast sobre esse tema, há uma passagem belíssima no momento final do filme, onde ela restitui o coração do monstro. Ela poderia matá-lo, mas ela não faz isso. É muito interessante porque às vezes quando a gente vê alguém ruim, do nosso ponto de vista, a gente quer fazer mais mal a ela. O Platão ensina que se você faz mal a um cavalo, ele não melhora enquanto as suas qualidades de cavalo, mas sim ele piora. É até meio óbvio pensar isso, mas na hora da raiva a gente não reflete. Então esse ensinamento de Moana, e a própria saga Star Wars também nos ensina isso, deixa claro que nós temos que aprender a oferecer o melhor para o ser humano. E isso não é uma tarefa fácil, mas o filme deixa isso muito claro, e esse episódio em especial que você trouxe, Bernardo, exemplifica isso de maneira muito clara, muito filosófica, muito profunda. Agora, antes de encerrar, há um outro ponto que é muito importante, que é uma curiosidade e também algo que precisa ser compreendido melhor por todos nós em relação ao último episódio. Há uma série de controvérsias, há uma série de questões que são pouco esclarecidas e pouco refletidas por aqueles que acompanham a saga em relação a esse último episódio. Por isso eu gostaria que vocês falassem disso, porque é um ponto muito importante antes de nós encerrarmos então o nosso podcast de hoje. Sim, Danilo. O último episódio, conhecido como Requiem, ele não foi lançado oficialmente, né, na época como uma animação, apesar da gente poder encontrar alguma coisa já feita por fãs, etc. Mas ele foi lançado como roteiro, isso depois foi transmitido aí na internet. E nesse episódio existe justamente uma grande prova e também a grande e última prova desses jovens. O Vingador desafia o Mestre dos Magos, dizendo que os jovens não teriam coragem e não seriam capazes de seguir toda essa jornada e toda essa aventura sem a ajuda do Mestre dos Magos. E o desafia. Desafia o Mestre dos Magos no sentido de não manter mais essa relação com eles durante essa jornada, dali para frente. E que se eles conseguissem sair de toda aquela prova, ou um conjunto de provas que eles passariam, o Vingador entregaria a chave que libertaria eles do reino definitivamente. Então, lembrando aí que o Vingador sempre tem essa intenção de mantê-los ali, porque ele quer sempre reunir as armas do poder para lutar contra o Tiamat, que é o dragão que mantém esse reino, e poder dominar o reino. Então ele representa esse mal, essa ambição, essa ganância, essa busca de poder incessável, né, que está sempre à espreita.
E então, assim, o mestre dos magos, na confiança dos seus discípulos, né, na busca aí desse desafio, deixa então o Vingador, concorda com o Vingador, e assim o faz. Encontra com os jovens, no momento que eles estão ali passando por uma dificuldade, os jovens pedem um conselho, uma ajuda, porém o mestre dos magos diz: agora vocês estão por conta própria, e simplesmente desaparece. Os jovens passam pela dificuldade, conseguem sair daquilo e ficam bastante desconcertados, sem entender para onde vão, literalmente, sem norte, sem caminho. Que é bem interessante também, simbólico, na representação dessa figura do mestre, que quando não está presente ou se distancia, às vezes, né, pode deixar esse momento de desorientação. Ali eles começam a entrar em conflito, o que é algo interessante. Eles sempre estão muito juntos, muito unidos, passam pelas provas, mas ali os interesses pessoais começam a tomar conta. E eles começam, inclusive, a ficarem uns contra os outros. E se dividem basicamente em 2 grupos, né? 3 de um lado e 3 do outro. O Hank, como líder, quer ir para um caminho, quando eles chegam numa encruzilhada, e o Eric, né, que toma muitas vezes a iniciativa e aquele jeito rebelde, fala: não, vamos para o outro caminho. E o Vingador aparece também num determinado momento, dizendo para eles, né, o mestre dos magos não está mais junto de vocês, mas eu estou. E começa a ludibriá-los, dizendo que se vocês cumprirem um determinado caminho, vocês vão chegar numa masmorra, onde vocês vão encontrar a chave para sair desse mundo. Então traz essa promessa para ludibriá-los. O Eric tende a ficar ao lado dessa ideia do Vingador, já que o mestre dos magos havia abandonado eles. E o Hank, como líder, é aquele perspicaz, né, que sempre percebe o todo, o caminho, né, que sempre trilharam, tenta reverter a situação e mostrar que não é bem assim, que provavelmente tem um porquê do mestre dos magos ter feito aquilo, mas não tem muito efeito naquele momento, eles acabam se dividindo. Passam por vários elementos, por várias provas nesse caminho, até que eles se encontram no fim lá na masmorra. O caminho dos dois se encontram, dos 2 grupos, né? E lá na masmorra, assim é feito. O Eric encontra a chave dentro de uma espécie de sarcófago, de um caixão de pedra. E o Vingador havia dito: vocês devem pegar essa chave e jogar pelo abismo, e assim vocês vão embora. Tem um abismo que é como se fosse um portal, né, interdimensional. Só que o Hank sempre estava um pé atrás em relação a isso que o Vingador havia dito, e diz: não é por aí. Não deve ser isso que devemos fazer. E ali existe ainda um último conflito, uma última, digamos, discussão entre eles. Eles até chegam a disputar a chave, literalmente, né, fisicamente. E o Hank percebe que, na verdade, eles deveriam usar a chave para libertar a todos e provavelmente, inclusive, ao próprio Vingador. Porque o Vingador estava querendo eliminar essa chave como forma de impedir que esse mal que ele guardava dentro pudesse ser, digamos assim, impedido de seguir, né? Alguma coisa estava impedindo que esse mal fosse, então, libertado, digamos assim. Então, na disputa física, o Hank cai nesse abismo, né? Nesse portal interdimensional, mas o Eric depois toma um momento de consciência, o Vingador aparece e reforça a necessidade de jogar a chave fora, mas ele parece que recobra esse seu centro, vamos dizer assim, e usa a chave para abrir, então, uma porta. E quando isso acontece, toda um feitiço é quebrado. E ali começa a se mostrar imagens em todo o reino de seres sendo libertos, do mal sendo, digamos assim, eliminado, né? Como se a luz agora fizesse presença e essa obscuridade, essa escuridão deixasse de existir. E isso realmente acontece com o próprio Vingador. E ali se percebe que o Vingador é um ser humano, é uma pessoa que estava dominada pelo mal. O mal estava querendo tomar conta definitivamente, por isso quis jogar a chave fora. Mas naquele momento a maldição foi quebrada. E ele retorna. Eles salvam o Hank daquele portal que ele havia caído, trazem ele de volta. E nesse momento o mestre dos magos aparece. E ali todo o desfecho acontece. Porque eles percebem que todo o caminho deles não era para lutar, para definitivamente destruir o mal, mas sim redimir, no caso, a figura aí do Vingador, desse mal pelo qual ele passava.
E, inclusive, há a curiosidade aí que é bem interessante de que o Vingador, no final, é justamente o filho do Mestre dos Magos. E o Mestre dos Magos estava usando do apoio, né, dos jovens para poder conseguir reconquistar o seu filho e eliminar o mal aí do reino, né? E alcançar novamente essa harmonia. Então, nesse episódio que a gente citou antes, Cemitério dos Dragões, quando eles têm que tomar essa decisão de libertar e libertam o Vingador, o Mestre dos Magos coloca uma deixa aí, porque fala assim, levante meu filho. E isso não é uma questão de dublagem, que no original tá assim também. E então realmente aí o Mestre o Vingador é filho do Mestre dos Magos, e isso que fala que o Mestre dos Magos era o Vingador, isso também não foi comprovado no roteiro original, são meio fake news. Outro boato, vamos dizer assim, que corre é que eles teriam morrido, né, e estariam numa espécie de umbral, tá? Mas também isso não corresponde ao roteiro do filme. Então são algumas curiosidades aí, controvérsias aí. E nesse último episódio, que não chegou a ser produzido na época, então eles têm que tomar essa decisão. Voltamos para casa ou não? E o Mestre dos Magos oferece a eles, olha, vocês podem continuar aqui no reino, lutando contra o mal. E aí é aquela questão do RPG, né? Sempre tem que tomar uma decisão. Então ele termina assim. Agora, para encerrar o nosso podcast de hoje, eu gostaria que vocês, além de tudo aquilo que já citaram em nossa conversa de hoje, pudessem falar um pouco mais sobre a filosofia que nós podemos encontrar nesse desenho. E, claro, como nós podemos relacionar isso com as nossas vidas, que tipo de elementos, que tipo de ações concretas a gente pode trazer para o nosso terreno interior, digamos assim, e expressar na nossa vida através de ações, compreendendo a filosofia que há nesse desenho. Então, Danilo, a tônica assim, muito presente no desenho é deles voltarem para casa. É como se, a princípio, é como se esse fosse o objetivo, né? Eles sempre estão ali tentando encontrar uma forma de retornar para casa. E, efetivamente, em alguns episódios, eles estão muito próximos disso, ou em alguns, eles até chegam a voltar lá para o parque, como no próprio episódio A Caixa, onde eles retornam para o parque, para o mundo real, mas o Vingador vai junto. Então eles decidem voltar para o reino, porque para não deixar o Vingador destruir o mundo real. Então eles, em várias oportunidades, eles têm que renunciar a esse desejo de voltar para casa em prol do benefício de alguma outra pessoa, de algum grupo de pessoas. Então isso é muito legal, porque é um espírito assim de abnegação, altruísmo, generosidade, que vai passando essa mensagem em vários episódios, onde eles estão assim bem próximo daquele desejo, agora vamos, e aí às vezes não pode deixar alguém para trás, ou tem que salvar alguém, ou não pode deixar o Vingador destruir alguma coisa. Então esse espírito aí de generosidade, de abnegação é muito interessante. E outro ponto alto, como a gente já citou, é o Mestre dos Magos. E eu trago aí a questão da linguagem simbólica. Porque, como a gente estuda na filosofia, né, a dimensão simbólica, o mito, isso faz parte da realidade humana, do imaginário humano, e isso a gente não pode abandonar. E muitas vezes a gente não está acostumado, e por isso que muitas vezes pode parecer difícil compreender o Mestre dos Magos. Então, eu queria ressaltar essa importante de nós exercitarmos a linguagem simbólica, a linguagem mítica. Inclusive, já falamos em outros podcasts, e que na filosofia a gente aprende muito o valor disso através desse grande filósofo Platão, que nos traz vários mitos para explicar várias ideias importantes da vida humana. Outro elemento interessante também de tirarmos aí do desenho, até talvez nesse caso, uma coincidência pelo nome, Caverna do Dragão, e é natural lembrarmos aí, como também o Bernardo citou, Platão, nele temos aí o mito da caverna. Platão nos apresenta esse mito, e
a história, de alguma forma, também nos remete a isso. No mito da caverna, Platão nos apresenta inúmeros simbolismos, temos aí várias chaves de interpretação, mas uma delas nos fala sobre a estrutura da realidade. Platão, então, coloca dois cenários, né, ou duas realidades, sendo dentro da caverna a representação desse nosso mundo sensível. Esse nosso mundo, digamos, que concebemos, onde nascemos, vivemos e onde vamos morrer, e que concebemos através dos nossos sentidos, por isso é sensível. Mas Platão nos diz que existe uma realidade que está por trás de todas as coisas, que seria aí a essência de todas as coisas, que estaria presente nesse mundo que ele chama de mundo inteligível, que nessa alegoria da caverna seria esse lado de fora, onde existiria a verdadeira realidade. O lado interno da caverna seria um reflexo dessa verdadeira realidade que existe fora. Nosso objetivo, então, como seres humanos, como humanidade, seria justamente evoluir em termos de consciência para encontrar essa verdadeira realidade, ou seja, sair da caverna, né? Buscar a essência das coisas e não estar presos ou iludidos pelas aparências. E daí decorre diversos outros elementos. No desenho em si, eles entram nesse mundo onde eles vão passar por inúmeras provas. E essas provas estão ali como provas, os provando, ou seja, tirando de dentro deles esses potenciais que eles guardam. Então vemos aí a evolução desses personagens desde o primeiro episódio até o último. E como eles vão se tornando então mais sábios, vamos dizer assim, na busca desse autoconhecimento, na superação dos seus medos, na superação dos seus desejos pessoais e no desenvolvimento dos seus valores. Até que no fim, então, justamente, eles possam retornar à casa deles, ao seu lar, vamos dizer assim. Então, que seria justamente esse mundo real, que a gente poderia, então, interpretar como se fosse esse mundo fora da caverna que Platão nos ensina, esse mundo inteligível, que vamos conquistar justamente de forma paulatina a partir dessa evolução consciente. Então, temos essa relação bem, digamos, explícita que podemos fazer aí desse elemento. Um outro ponto que gostaria de ressaltar é justamente em cima dessas provas que eles passam e dos medos que, como citamos no início do podcast, eles têm especificamente. Num episódio em específico, eles vão ter que lutar justamente, cada um, contra aquele que o mestre dos magos diz na sua fala, né, é o maior de todos os inimigos, ou seja, a si mesmo, lutar contra si mesmo. Na filosofia vemos isso, temos aí obras como o Bhagavad Gita, uma epopeia hindu, da cultura indiana, que nos ensina justamente isso, sobre essa eterna batalha que todo ser humano, que todos nós passamos, né? A luta aí do bem contra o mal, a luta dessa sabedoria versus a ignorância. E ali, no caso, esse episódio em específico e toda a jornada, os jovens passam por isso. Estão aí lutando contra os seus defeitos, contra os seus medos, para se tornarem, então, melhores como seres humanos. E é um grande exemplo aí para nós, como filósofos. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast de hoje, agradecendo a presença dos professores voluntários da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais, Bernardo Norá, e também o professor Fabiano Faria. Obrigado, Danilo. Obrigado por mais essa oportunidade de compartilhar essas reflexões com todos vocês. Obrigado, Danilo. Obrigado, Bernardo, e a todos que nos ouviram. Obrigado por essa oportunidade de estar aí refletindo sobre algo que nos traz aí elementos e ensinamentos filosóficos, como esse desenho no podcast de hoje. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Joseph Haydn e chama-se Concerto para Trompete e Orquestra Es-Dur Rob Willi Allegro.